Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de falar com o Dr. Saul Tourinho Leal, que é advogado especializado em cortes superiores, em especial Supremo Tribunal Federal, e sendo autor de livros sobre assuntos como controle da constitucionalidade e uma atuação permanente em Brasília, atuando, defendendo seus clientes do seu escritório de advocacia de âmbito nacional junto ao Supremo Tribunal Federal, o Dr. Saul tem enfrentado alguns temas e ele conversa muito com as pessoas da área, é professor da área, leciona sobre o assunto e já escreveu livros sobre esse assunto. E vamos explorar o máximo esse assunto e perguntar o seguinte, doutor: como o Supremo Tribunal Federal é sempre chamado para tomar algumas decisões em caso de omissão do Poder Legislativo, que inicialmente na tripartição do poder proposto ali que cada poder teria a sua função, a função de legislar seria do Poder Legislativo, como o próprio nome diz, mas na omissão, na ausência de uma lei, o Supremo acaba fazendo esta lei, valendo às vezes entre as partes e às vezes vinculando até mesmo por força da chamada súmula vinculante. Qual é a sua posição, a sua opinião sobre as decisões do Supremo em substituição à lei e a própria lei ou a ausência da lei? Claudio, nós temos hoje um fenômeno que o Brasil começa a desenhar um pouco que a brasileira, mas de prestígio ou de crescimento do prestígio dos chamados precedentes do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante, ela tem uma autoridade que hoje eu reputo maior do que a própria lei. Porque o descumprimento da lei, ela não autoriza automaticamente o ajuizamento de uma reclamação no Supremo. A súmula vinculante autoriza. A súmula vinculante, ela paralisa a administração pública em toda a sua esfera da União, do Estado e do município. A legislação, muitas vezes, ela tem uma legislação local, municipal, outra estadual. Então, a súmula vinculante, ela tem uma força de irradiação de seus efeitos incrível. E, muitas vezes, isso faz com que se fomente uma cultura de respeito maior aos precedentes do Supremo do que a própria lei. Um exemplo que nós podemos trazer, entre vários, é o exemplo do nepotismo. Veja, quando o Brasil, e isso quem nos trouxe no julgamento do caso do Supremo, foi aqui uma mineira muito ilustre, a ministra Carmen Lúcia, quando o Brasil... Natural de Montes Claros. Natural de Montes Claros. A ministra Carmen Lúcia, ela nos traz a informação no julgamento do caso do nepotismo, que quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, no descobrimento do Brasil, eles já encaminharam um bilhete ao rei pedindo emprego para o cunhado. Então, veja que essa questão do nepotismo, ela é histórica, há um quê de cultural. Eu me lembro de políticos que invocavam preceitos bíblicos, diziam, olha, mas a Bíblia fala Mateus, primeiros teus. Veja, aqui há uma coisa enraizada no Brasil sobre isso. E não há lei tratando do assunto. A Constituição é silente, ela não vedou a questão do nepotismo. E a decisão veio de quem? A decisão veio do Supremo Tribunal Federal, que releu a Constituição, que extraiu das entrelinhas do princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da eficiência, o princípio da publicidade, os princípios voltados para a administração pública, e tentando encontrar uma resposta dentro desses princípios, que tem um conteúdo normativo imenso, que são amplos, são genéricos, às vezes traz conceitos jurídicos indeterminados, ela vem e introduz a vedação à prática que se denominou chamar de nepotismo. Súmula vinculante número 14 é aprovada, continuamos sem lei nacional sobre o assunto, e isso passa a gerar uma aplicação por parte de todos os demais estados. Aqui, para mim, é um exemplo do quanto nós estamos iniciando esse processo de hipervalorização dos precedentes e, de alguma forma, de acreditar que em alguns assuntos não é preciso que haja uma lei para disciplinar a questão. Professor, você acha que poderíamos chegar num ponto em que, primeiramente, o que teria mais
peso seria uma decisão do Supremo e não uma lei? Veja, Valdir, eu acho que nós não podemos, de maneira alguma, desconsiderar a importância do Legislativo. Ou imaginar que um grupo de 11 ministros conseguirá dar resposta à sociedade com o mesmo grau de legitimidade e respeito que o Congresso Nacional ele tem condição. O Congresso, claro, todos nós sabemos, o Congresso passa por crises sintomáticas, tivemos episódios no Congresso que de alguma maneira chocam a sociedade, isso gera um fosso, uma descrença entre o representante e o representado. O Anthony Giddens, um pensador inglês, fala da necessidade de democratização da democracia, uma reinvenção dos papéis e dos modelos democráticos. Eu acho que nós vivemos um momento de crise, de descrença quanto ao Legislativo, mas não acho que nós chegaremos num ponto de que o Supremo vá realmente se substituir ao Legislativo ou de alguma maneira assumir um papel de protagonista constante do cenário legislativo brasileiro. Eu acho que isso é uma fase, eu acho que isso é um momento e acho que o Legislativo ele vai reagir. Ele já esboça algumas reações. O Supremo Tribunal Federal decidiu a questão do mandato e quanto a quem vai assumir, o suplente que assume o mandato, ele deve ser da coligação ou do partido. E o Supremo decidiu contrário à histórica posição do Congresso. O Congresso não deu cumprimento à decisão do Supremo. E gerou uma saia justa imensa ao tribunal. O tribunal marca uma sessão semanas depois e muda de posição. O Supremo trouxe um aval à decisão do TSE quanto ao fim a criação da chamada verticalização das coligações partidárias. O Congresso vem e aprova uma emenda constitucional acabando com a verticalização. Então, nós temos episódios em que o Congresso Nacional firma posição. O Congresso Nacional não aceita o ingresso do Supremo em determinadas áreas, deixando claro que me parece que nós estamos falando de um momento em que há um protagonismo, mas que isso não vai transformar o Supremo no Congresso Nacional. Eu acho que o Supremo vai ter um papel de destaque no que diz respeito a direitos fundamentais e o Congresso Nacional vai começar a dar pequenas demonstrações de que não está morto, está vivo e muito bem vivo. E no caso, professor, você está dizendo da possibilidade de leis por parte do Congresso e decisões por parte do Supremo, às vezes numa situação antagônica, contrária. Isso. E, na sua opinião, até hoje, qual é o nível das decisões que advêm do Supremo Tribunal? Elas têm melhor qualidade de lei do que as leis oriundas realmente do Poder Legislativo? Valdir, nós temos hoje, especialmente em países europeus, uma disciplina que tem tentado ser difundida aqui no Brasil, chamada legística, que é uma disciplina voltada para a feitura de leis, fazer leis com qualidade, fazer uma boa redação legal, fazer leis cujo questionamento se torne mais difícil. E aqui, Valdir, nós temos no Brasil leis de má qualidade. Nós temos leis que trazem uma espécie de contrabando legislativos. Uma lei ambiental que traz isenção fiscal para tubaínas. Uma lei tributária que traz dispositivos voltados para a administração carcerária. Nós temos aqui um déficit de qualidade em relação às leis. Agora, para fazer justiça, nós temos também acordos do Supremo Tribunal Federal que, num dado momento, se distanciam do debate trazido aos autos e que parecem coletâneas de posições individuais, que não representam um acordo no sentido de um acordo, representam um conjunto de 11 posições quanto ao mesmo tema. Acho que, em relação à defesa de direitos fundamentais, o Supremo está à frente, mas não vejo esse déficit de qualidade ele ser exclusivo do Legislativo. Eu acho que as nossas três instituições, elas devem continuar essa marcha em busca de avanço quanto à qualidade de suas missões principais, julgar ou legislar. Orientando o Direito, vai um rápido intervalo e assim que voltarmos nós vamos fazer uma pergunta ao Dr. Saul quanto à qualidade da lei
que determina como que se fazem leis. E vamos voltar a falar disso aqui em um minuto.